Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Começando o capítulo 10 do livro 3. Então, o tema da aula hoje é comércio global, os fluxos de mercadorias. Terminando essa aula aqui, vocês já podem fazer a atividade lá no Classroom, tudo bem? Então, capítulo 10, comércio global, os fluxos de mercadorias. A gente vai falar sobre comércio. O que é comércio? Comércio é a troca, é a compra, é a venda de produtos, de mercadorias ou valores. E aí tem dois objetivos. Ou o comércio serve para suprir as nossas necessidades básicas, ou o comércio serve para a obtenção de lucros. Né? Na economia globalizada hoje, eu diria que o comércio é mais objetivo para a obtenção de lucros. Porque vamos pensar, né? O suprimento de necessidades, isso já aconteceu. Antes o comércio realmente servia para suprir as necessidades. Eu precisava de uma maçã, você me vendia uma maçã. O comércio já foi isso. Mas hoje as grandes empresas, elas criam essas necessidades, né? Então, existem necessidades ilusórias, por exemplo, os celulares, né? Tem aí gente que troca de celular todo ano porque tem as propagandas e eu preciso trocar de celular. Mas a gente não precisa de celular todo ano, a gente precisa trocar o celular todo ano, né? Então essas necessidades elas são criadas hoje, né, nessas grandes empresas, essas grandes empresas que têm muito capital, muito dinheiro para investir, principalmente em propaganda, tudo bem? Mas são esses dois objetivos, suprir as necessidades e obtenção de lucro. Existem alguns produtos, por exemplo, que ainda são necessidades, né, como comida, alimento, basicamente comida e alimento, né, são necessidades básicas ainda hoje. Tranquilo? Antes, as mercadorias elas eram trocadas por outras mercadorias. Era o famoso escambo. Então, eu tinha 1 quilo de farinha, você tinha 1 quilo de maçã, de novo, e aí eu precisava de 1 quilo de maçã, você 1 quilo de farinha, a gente trocava. Então, era uma troca direta, tudo bem? E aí, depois, com a criação, o surgimento da moeda dinheiro, né, as trocas vão começar a ser indiretas. Eu te dou um dinheiro que vale alguma coisa e você me dá a mercadoria. Tudo bem? Com o fim do sistema feudal, lá no século XII, a gente vai ter uma expansão do comércio mundial ao redor de outras regiões do mundo, ainda, claro, muito localizada na Europa e na Ásia, mas sim, a gente vai ter uma expansão, porque lembra, o sistema feudal era fechado, existiam as cidades feudais, então o feudo era fechadinho, todo mundo comercializava ali, né? Com a queda dos muros dos feudos, o comércio vai começar a se expandir para outras regiões. Isso vai provocar aglomeração de pessoas e vai provocar também o surgimento das grandes cidades, das primeiras grandes cidades. Beleza? Expansão do comércio global, então. A gente vai dizer que a partir ali do século XV, XVI, com as grandes navegações, a gente vai ter uma maior troca de mercadorias ao redor do mundo. As rotas marítimas que iam para a Ásia, que iam para a América, que iam para a África, elas vão tornar o globo, né, vão tornar os continentes mais interligados. A gente vai conseguir ir mais rapidamente para a Ásia, vai conseguir vir mais rapidamente para a América, vai conseguir ir mais rápido para a África e trazer assim mercadorias mais rapidamente, né, dessas outras regiões do mundo. A Revolução Industrial aí já no século XVII, século XVIII, XIX, vai intensificar ainda mais o comércio. Primeiro porque a gente vai conseguir produzir mais produtos, uma velocidade mais rápida, então a produção vai ser maior. E também a gente vai ter o advento aí das novas tecnologias, das máquinas a vapor, do maquinário de modo geral, das fábricas que serviram para as primeiras revoluções industriais aí, além da revolução do transporte. Então a gente já teve uma revolução de transporte nas grandes navegações, que eram as caravelas, os grandes navios. Com a revolução industrial a gente vai ter a criação do automóvel, e aí começando também a criação dos aviões, mas principalmente a criação do automóvel vai revolucionar um pouco o sistema de transporte, que a gente já viu lá na nossa primeira aula, né? No século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vão fragilizar muito a Europa, mas vão fazer com que as economias, né, o comércio dos Estados Unidos e da União Soviética, as duas grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial, cresçam muito e aí a gente vai ter esse embate entre capitalismo e socialismo. Tranquilo? Ainda sobre expansão do comércio global, então, ali na segunda década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ficar interligado novamente com uma nova revolução industrial, terceira revolução industrial, que é a revolução técnica, científica e informacional. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar disso, porque eu falo disso
quase que toda a aula, mas essa revolução vai ser muito importante porque vai criar novos meios de interligação do globo, novos meios de comunicação. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nasce, não a videochamada, mas o advento da internet, o advento da comunicação remota, nasce nesse período, né? E aí, nos primeiros anos do século XXI, a gente vai ter uma evidenciação dessa interligação do comércio global por causa da crise de 2008. A crise de 2008 foi muito localizada, aconteceu nos Estados Unidos, mas por causa dos Estados Unidos ser uma grande potência mundial, ela se espalha ao redor de todo o mundo, né? Os Estados Unidos vão reduzir o consumo e isso vai gerar, né, uma queda na cadeia produtiva global, gerando assim milhões de desempregados ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos reduzindo o consumo, acaba reduzindo o consumo e a produção nos outros países, né, do mundo todo, e isso gera desemprego, gera crise, tudo bem? Após 2008, né, com a crise de 2008 nos Estados Unidos, da bolha imobiliária, a gente pode falar um pouquinho mais da bolha imobiliária nas próximas aulas, a gente vai ter também uma conferência de que as economias emergentes, como a economia da China, vão ser muito importantes a partir de agora. Então, a partir de 2008, na verdade, a China já vinha crescendo antes de 2008, mas a partir de 2008, com a queda, né, ou seja, com essa crise estadunidense, e a gente vai ter um boom chinês, a gente vai perceber que os países emergentes, como a China, né, vão ser muito importantes nesse novo comércio global. E aí a gente vai falar de comércio virtual, né, que é o e-commerce. Creio que vocês já devem ter comprado alguma coisa pela internet. Eu preciso me controlar um pouco nessa quarentena. Eu tenho comprado muitas coisas pela internet, né? Preciso me controlar mesmo, guardar meus cartões, porque tá difícil. Mas essa evolução dos transportes e das comunicações, da terceira revolução industrial, da revolução técnica, científica, informacional, vai ampliar a circulação de pessoas, de serviços e de mercadorias. E aí o advento da internet vai revolucionar o comércio, porque agora o comércio não é mais físico, embora exista, né, comércio físico, mas agora o advento da internet vai permitir o comércio virtual, o e-commerce, o comércio eletrônico, que está agora também na moda por causa da quarentena, né? Muitos restaurantes, por exemplo, só estão fazendo entregas e aí precisam investir muito em... Investir muito não, porque as tecnologias hoje são mais fáceis, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem essas ferramentas que estão mais fáceis perto da gente, mas os comércios, de modo geral, agora, na pandemia, estão voltados para o mundo virtual, estão voltados para as vendas virtuais, né? Então, essa modalidade de e-commerce vai nascer, vai fazer surgir a cybereconomia, né? Que é muito importante, existem já artigos muito bem trabalhados sobre cybereconomia, discussões sobre a questão dos aplicativos de entrega, dos aplicativos de viagens, né? Essa discussão no mundo econômico, no mundo comercial já vem sendo muito importante durante algum tempo aí nos últimos anos, né? E os estudos estão começando a sair, então a gente tem que esperar um pouquinho. Eu quero muito saber também como que vai ser pós-pandemia, né? Vai ser complicado, a gente não sabe muito bem como vai acontecer, mas o comércio virtual, com certeza, vai ter um grande espaço nesse mundo aí pós-pandemia. O pessoal está chamando aí de mundo novo normal, vai ser o novo normal das nossas relações, inclusive relações comerciais. Tá? Mas a sabereconomia vai ampliar essas transações comerciais agora no mundo virtual, tudo bem? E aí a gente vai ter os principais atores do comércio global atualmente, né? A gente vai ver que o espaço geográfico mundial ele é cheio de antagonismos. Existem, por exemplo, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, são dois tipos de países diferentes, mas complementares. Esses dois países eles vão ser complementares porque eles caracterizam a divisão internacional do trabalho, que eu já falei para vocês também em algumas aulas, né? A divisão internacional do trabalho, ou a DIT, é a posição que cada país ocupa no comércio mundial, né? Ou seja, os países de economia emergente, além de extraírem e produzirem, comercializarem produtos primários, né, do setor primário da economia, que são agropecuários e extrativistas, eles também produzem alguns produtos industriais, mas com baixo valor agregado, com baixa tecnologia. Já os países desenvolvidos, além de produzirem
os seus produtos primários também e os seus produtos industriais, eles vão deter a produção da tecnologia, eles detêm a produção de tecnologia do mundo todo. É Estados Unidos, são os países europeus, é o Japão, né, países ali do Sudeste Asiático como, Sudeste não, mas na Ásia, como a Coreia do Sul, são esses países desenvolvidos, ricos, que vão produzir tecnologia, né? Então a gente não tem essa separação só de produtos primários e produtos industriais. Os países emergentes, como o Brasil, como China, já produzem produtos industriais, mas com baixo valor agregado, com nem tanta assim, tecnologia empregada. Já os países desenvolvidos, eles têm investimentos maciços em tecnologia. E aí, para fechando, né, a nossa aula, a gente vai falar dos grupos econômicos, né? Lá por volta de 1970, no meio da crise do petróleo que aconteceu, né, existiram algumas crises importantes, a do petróleo, né, pegou o mundo todo na década de 70, os países vão começar a discutir o seu papel na economia mundial. E isso vai culminar na criação do G7, do grupo das 7 maiores economias do mundo, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, Itália e França. E aí depois, né, com o surgimento e com a interligação maior da economia mundial, né, os países emergentes, os países em desenvolvimento, também vão acabar entrando nesses países, né, nesse grupo, a exemplo da Rússia, Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. E aí eles vão formar, junto com a União Europeia, que está representada pelo Banco Europeu, o G20, que é o grupo dos 20 países, né, mais ricos do mundo. Em 2017, os países do G20, todos esses países, respondiam por 85% do PIB do mundo. Imagina 20 países terem 85% do PIB do mundo. E correspondiam também com 75% de todo o comércio internacional. Então são países muito, muito, muito poderosos, né? É muito importante ter essas trocas, embora na atualidade essas alianças multilaterais de vários países, né, estejam meio em xeque, né, principalmente por causa do Donald Trump nos Estados Unidos, que tem priorizado, né, os acordos bilaterais de um país com outro país e não os acordos multilaterais. Mas isso provavelmente vai passar, porque, né, o Trump, a economia norte-americana ainda é muito importante, mas a China vem aí, assim como a Índia vem aí também, para mudar um pouco esse parâmetro, que é exatamente o que a gente vai falar aqui. Os emergentes, né? A crise de 2008 vai deixar visível, então, a importância desses países emergentes, como a China, como a Índia, e a China e a Índia, que são dois países com mais de 1 bilhão de pessoas na sua população, elas acabam atraindo muitas empresas e acabam atraindo muitos investimentos. É fato que a China e a Índia hoje vão contribuir para uma nova ordem econômica, política e mundial. E aí é muito triste ver isso, né, e pensar que Brasil, Rússia, África do Sul, que fazem parte do BRICS, que também tem China e Índia, estão um pouco atrás, tanto da China quanto da Índia, em produção de tecnologia. Existe uma produção tecnológica muito grande já na Índia, muito grande já na China. Né? Esses outros países aí do BRICS, que poderiam também estar investindo e poderiam contribuir para essa nova ordem econômica e política mundial, hoje estão, né, vamos dizer assim, complicados, numa situação bem complicada. Beleza, pessoal? Tudo bem com a aula? Anotem as dúvidas, façam a atividade do Classroom e aí amanhã, quarta-feira, a gente tira as dúvidas na nossa aula online. Beleza? É isso. Valeu e tchau, tchau.